Isabel, lembra sempre de tirar um print do iniciozinho né, do slide, do professor, né, da fala, só para a gente postar no Instagram e sempre que precisar de registro, né, a gente tem, tá bom? Egídio, agora chegamos a esse momento, né, que você que conhece muitíssimo bem todas as veredas da pesquisa, é alguém que, ao tratar de um objeto, o faz como se a gente pudesse encontrar uma luz mais rápida e chegar a esse objeto. O Alex tem uma linguagem direcionada a essa busca, e é uma das coisas mais complicadas para alguns pesquisadores, né? Encontrar o seu objeto, como é que se faz essa pesquisa, como é que eu começo, por onde, né? Então, todos esses anseios nós vamos discutir nesse curso, e o pontapé para descortinar alguma coisa que esteja aí obscura, nós temos aqui o Alex, né, com a sua magia de nos abrir a janela para as pesquisas em ciências humanas. Alex, muito obrigado, tá? Sua presença aqui só engrandece o PG Letras, engrandece demais a UFMA, e a gente não tem nem palavras para te agradecer o quanto você tem feito por esse estado que você adotou como seu. Todo mundo sabe que depois do Paraná, o Maranhão é o estado que você mais adora. Com Então, obrigado mesmo, tá? Obrigado, Dino. Como vocês viram, o professor Dino é extremamente gentil sempre. Obrigado, Dino. Quero cumprimentar o professor Dino, que está à frente da coordenação do curso de formação em pesquisa. Cumprimentar a professora Nayara, coordenadora do PG Letras, e aí nela cumprimento todos os outros professores que estão aqui conosco. E principalmente vocês, né, que se interessaram em fazer este curso de diferentes localidades geográficas, o que não impede que todos vocês venham para o Maranhão, né, no caso, para o Maranhão, para São Luís, para o PG Letras. Como nós estávamos conversando um pouquinho antes da abertura oficial, uma das nossas atuais mestrandas, ela fez esse curso há 2 anos, ela era do Paraná, se mudou para São Luís para cursar todas as disciplinas. Então, como a professora Nayara sempre diz, a vontade é 50% e o resto a gente consegue também, né? Então, muito bem-vindos todos e todas para o curso. Esse primeiro momento, que foi de apresentação do corpo docente do PG Letras, eu entendo que ele já é o primeiro exercício de pesquisa. Porque antes de você propor qualquer projeto de pesquisa, você precisa conhecer quem são os professores, qual o contexto você vai propor e qual é a expectativa desse programa de pós-graduação. Né? Então, embora vocês sejam de diferentes regiões geográficas, eu fiz essa fala pensando que todos vocês têm interesse em ingressar no PG Letras, tá? Porque, claro, vocês podem usar os conhecimentos desse curso para outras esferas acadêmicas de vocês. Mas a minha fala eu fiz pensando que todos vocês querem, já nesse próximo edital do segundo semestre, como a professora Nayara já adiantou, ingressarem no PG Letras. Vou compartilhar minha tela com vocês. Embora esteja sendo gravado, depois eu posso disponibilizar para o professor Dino os slides, tá? Eu não tenho problema com isso, então depois eu mando para vocês. Então, deixa eu só apresentar aqui. Pronto, agora eu não vejo mais vocês, tá? Qualquer coisa, o professor Dino pode me chamar pelo áudio, podem ir já colocando perguntas no chat conforme eu for apresentando, mas eu quero dedicar um bom tempo ao final para nós conversarmos. Bom, quando a gente pensa, então, numa estrutura da pesquisa acadêmica em letras, como eu disse há pouco, o primeiro passo é você conhecer qual é esse contexto no qual você quer ingressar. Por isso que foi essencial a apresentação de quem são os professores do PG Letras, quais os temas de pesquisa de cada um, e aí você pode pensar assim, professor, mas são muitos temas, tem nomenclatura que eu nunca tinha ouvido falar, parece muita coisa, mas vocês vão ter tempo no decorrer de todo esse curso nosso para interagir com os professores, para buscarem pelos professores em sentido de publicação, vasculhar o currículo de cada um, para vocês poderem saber mais
com qual tema, com qual linha de pesquisa, de modo mais específico, vocês querem se alinhar, tá? Não é uma decisão que vocês precisam tomar hoje, até as 9 da noite. Vocês podem tomar ao final do curso. Bom, como o professor Dino também gentilmente me apresentou, e a professora Georgiana também, eu atualmente estou como professor permanente no PG Letras, na linha 1, trabalho com a professora Georgiana e os demais professores. Eu sou professor concursado na Universidade Estadual do Paraná, então eu voltei para minha terra, embora meu coração ainda esteja aí no calor maranhense. Sou professor também permanente no mestrado profissional em Letras Estrangeiras Modernas, da Universidade Estadual de Londrina, e atualmente eu estou fazendo meu pós-doutorado na Universidade Federal de Goiás, por isso que eu tenho aí 4 instituições vinculadas ao meu nome. Vamos lá. Então, nesse encontro de hoje, nosso roteiro é o seguinte: eu quero recuperar com vocês a escolha da temática no PG Letras. Então, como eu disse há pouco, sempre que a gente vai propor um projeto de pesquisa para o mestrado, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer esse mestrado. Saber se sua ideia de pesquisa é coerente com aquele programa de pós-graduação. Às vezes nem tanto, você precisa ajustar o seu tema de pesquisa. Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos conversar hoje. O segundo ponto, ele já foi até recomendado pelo professor Marcelo, que é conhecer o último edital de seleção que nós tivemos, o do ano passado. Professor, por que é importante conhecer esse edital? Porque lá você tem os temas de todos os professores de modo resumido, lá você tem o cronograma para você pensar assim, entre uma fase e outra, quanto tempo eu tenho, quais são as fases da seleção do mestrado. Você já consegue conhecer tudo isso a partir do último edital. E o principal, a partir do nosso último edital, você já tem acesso à estrutura do projeto de pesquisa que o PG Letras exige que você submeta para você se candidatar a uma vaga no nosso mestrado. Ou seja, eu vou escrever um projeto de pesquisa aleatório com base numa estrutura que eu encontrei no Google? Não. O nosso edital, nosso documento de seleção de novos alunos, já traz para vocês qual é a estrutura de um projeto de pesquisa que nós queremos receber. Então, é como se fosse uma receita de bolo. Para o seu bolo dar muito certo, para o seu projeto de pesquisa dar muito certo, você precisa seguir a receita, a estrutura de projeto de pesquisa, que nós já sempre publicamos no edital de seleção. Tá? Então, por isso que eu vou passar com vocês por quais são esses componentes do projeto de pesquisa que nós vislumbramos no PG Letras. E aí, claro, vocês têm que dedicar um tempo à escrita do projeto da pesquisa e à revisão dele. Isso é muito importante. Eu acho que em todas as seleções, quando os alunos entram, nós percebemos que os bons projetos de pesquisa, eles são escritos com bastante tempo e sempre muito bem revisados. Então, você vai ficar de fora do PG Letras se você estiver rindo de língua portuguesa no seu projeto? Talvez não, mas com certeza vai impactar na sua nota. Então, um projeto bem escrito, coerente, que tenha os componentes metodológicos exigidos no edital presentes, com certeza potencializa a sua possibilidade, potencializa, né, sua chance de ingresso do PG Letras, tá? Bom, então sobre a escolha da temática, minha primeira dica para vocês seria: recuperem essa aula de hoje. Com certeza, enquanto o professor Dino, a professora Georgiana e o professor Marcelo foram apresentando os nomes dos professores, os temas, vocês foram fazendo anotações. Guardem essas anotações para vocês já irem pensando nos seus temas de interesse. Além disso, no site do PG Letras, se você digitar no Google PG Letras UFMA, um dos primeiros links é o nosso Instagram. Todos precisam seguir nosso Instagram, porque lá nós divulgamos os eventos vinculados ao programa. Tem também um dos primeiros links, que é o nosso site. No nosso site, vocês encontram uma síntese do que é cada linha de pesquisa, os nomes dos professores e também os e-mails institucionais dos professores. Então, pensa assim: você adorou sobre o insólito e o fantástico na literatura que a professora Nayara pesquisa. Mas eu queria ler mais sobre isso para saber se esse é realmente o meu tema de interesse.
Pega o e-mail da professora Nayara lá no site do PG Letras e envia um e-mail para ela. Professora, eu gostei do seu tema de pesquisa, me indica 2 artigos, 3, para eu ler e conhecer mais sobre o que você pesquisa. Estou tentando me decidir na minha temática. Com toda certeza, a professora Nayara e todos os professores do PG Letras vão ficar muito felizes com esse interesse de vocês. Tá? Então, na medida do possível, mandem um e-mail institucional para possíveis professores pedindo sugestão de leitura, para vocês conhecerem mais sobre o que eles desenvolvem. E aí você pode dizer assim, professor, mas eu sou um pouco tímido, não vou mandar esse e-mail não. Não tem problema. Vocês podem também buscar as publicações dos professores no currículo Lattes, que é esse terceiro ícone na minha tela. O currículo Lattes, eu não sei se todos se lembram, ele é como se fosse um currículo de emprego nosso. E nós, professores universitários, colocamos tudo que nós fazemos lá, inclusive as nossas publicações. Então, se você digitar currículo Lattes no Google, clicar em buscar e colocar o nome do professor Dino por completo, você vai encontrar o currículo dele, vai ter uma seção dedicada a publicações, e aí você consegue pegar os títulos dos artigos que o professor Dino publica, encontrar eles disponíveis na internet e ler o que o professor Dino tem pesquisado recentemente. Então, é um outro caminho para vocês escolherem dentre as temáticas do PG Letras. Tá? Por que esse movimento ele é muito importante no início da escolha do seu objeto, do seu tema de pesquisa? Porque o seu interesse precisa estar relacionado ao interesse de um dos professores do programa. Então, como eu disse no início, antes de você escrever o seu projeto de pesquisa, você precisa ver se ele é coerente com o escopo do PG Letras. Então, por isso você tem que escolher 1, 2 professores que se relacionariam com a sua temática de interesse, e aí você tentar fazer esse casamento teórico acontecer no seu texto. Um outro elemento que eu gostaria de destacar aqui é que nós sempre precisamos justificar, por múltiplos motivos, as nossas propostas de pesquisa. Então, a escolha da temática ela é fundamental para o sucesso da pesquisa. E sobre a escolha da temática, no que diz respeito às justificativas, vamos pensar assim, nós temos tipos de justificativas diferentes para fundamentar um projeto de pesquisa. Então, quando vocês forem escrever seus projetos de pesquisa, um dos itens que vocês vão precisar escrever é justificativa. Por que pesquisar esse tema? Nós temos diferentes tipos de justificativas. Nós temos uma justificativa que é de ordem pessoal, uma justificativa de ordem educacional, acadêmica, científica, social, e por aí vai. Tá? Eu estou dando só 4 exemplos. Uma justificativa de ordem pessoal está relacionada às suas motivações pessoais, que impulsionam o seu interesse pelo tema. Às vezes você tem experiências de vida, curiosidade intelectual, você se identifica com o objeto de estudo. Então, imagina que na sua graduação você pesquisou sobre tecnologia e ensino de línguas. E aí agora você quer continuar pesquisando sobre isso no mestrado. Então, o professor João seria um bom orientador para você, que ele pesquisa tecnologias. Então, você tem essa motivação sua que é individual. Não, professor, mas eu não quero relacionar com a pesquisa que eu fiz na graduação. Mas, como a professora Nayara mencionou há pouco, imagina que o seu avô, ele escreve literatura. E você quer pesquisar a literatura que seu avô escreve. Digamos que ele escreva contos. É uma justificativa de ordem pessoal. Você quer pesquisar a escrita de contos do seu avô, que é famoso lá na cidade em que ele reside. É uma justificativa pessoal muito válida para um projeto de pesquisa. Então, vocês podem amarrar o porquê de pesquisar aquele assunto com quem vocês são. No entanto, eu sempre digo para os meus alunos que é importante você ter mais de uma justificativa no seu projeto de pesquisa. Porque imagina que eu, avaliador, leio o seu projeto de pesquisa e não entendo a sua justificativa. Aí você perdeu a justificativa, só tinha uma e eu não entendi.
Por isso que é importante ter mais de uma justificativa, para caso uma justificativa seja frágil, o avaliador ele vai considerar a segunda. Tá? Então, minha dica é, aqui eu estou dando 4 sugestões. Escolham pelo menos 2 justificativas para vocês escreverem nos seus projetos. A segunda sugestão que eu dou é uma justificativa de ordem educacional. Está muito relacionada à contribuição para a prática docente, para a formação de estudantes e a relevância para o ensino de literatura ou de língua. Então, vamos pensar assim, você trabalha numa escola há muito tempo e nessa escola você identifica que os alunos não se envolvem muito com a leitura de textos literários e você queria investigar o porquê que isso acontece, como que poderia ser feitos projetos de letramento literário. Pronto. Você tem um contexto já real, próximo de você. Você propõe um projeto de pesquisa, cuja justificativa educacional é uma problemática que você, como professor, professora daquela escola, já conhece. Então, essa é uma justificativa educacional muito plausível. A terceira sugestão que eu dou é de uma justificativa acadêmica científica. Ela sempre está muito relacionada com o avanço do conhecimento na área, ou seja, quais as lacunas na literatura atual, necessidade de novas abordagens teóricas ou metodológicas. E aqui eu trago um exemplo, de trecho de escrita. Há uma lacuna nos estudos sobre a percepção da obra X no contexto Y. Então, sempre a gente encontra em projetos de pesquisa alguma frase do tipo: precisa haver mais pesquisa sobre o tema X, por isso eu estou propondo esse projeto de pesquisa. Eu olho com um certo cuidado esse tipo de justificativa, porque sempre a gente precisa de mais pesquisa. Sempre você traz algo novo para o seu projeto de pesquisa. Então, essa justificativa acadêmica, científica, ela tem que ser muito bem amarrada, tá? E isso demanda muita leitura. Então, aproveitem esse tempo que nós temos do curso como um todo, para vocês também já irem afunilando seus interesses e já começarem a fazer algumas leituras, tanto para o referencial teórico dos projetos de pesquisa que vocês vão escrever, quanto para a escrita dessa justificativa acadêmica científica, tá? E uma quarta sugestão de justificativa que eu dou, ela é de ordem social. E aqui a gente pode pensar muito sobre o impacto desse projeto de pesquisa na sociedade, ou seja, qual a relevância dele para comunidades específicas, no que diz respeito a questões de representatividade, diversidade, inclusão. E aqui um exemplo que eu trago de trecho seria assim: a pesquisa contribui para visibilizar vozes marginalizadas na literatura, e aí você explicaria essa justificativa pessoal. Quando a gente pensa no nosso contexto do PG Letras, imagine que você quer pesquisar sobre cyberbullying e questões de representação, discriminação por meio da linguagem. A professora Mônica, a professora Ilza, como a professora Mônica comentou há pouco, elas pesquisam essas questões das redes sociais, pela análise do discurso. Então, você conseguiria amarrar uma justificativa social, identificando um problema da sociedade e como que ele mereceria ser estudado em uma pesquisa acadêmica. Tá? Como eu disse, nós temos diferentes tipos de justificativas de pesquisa, mas aqui eu trago 4 só para nós pensarmos um pouco sobre elas, tá? E aí, ao final, eu vou dar algumas sugestões de leitura de onde vocês podem expandir mais. Bom, o segundo momento da minha fala, como eu disse há pouco, eu super sugiro que vocês acessem e façam o download do último edital que nós tivemos do PG Letras. Se vocês escanearem esse QR Code que está à esquerda, parte inferior da tela, ele vai levar vocês para o site do PG Letras, especificamente na aba Notícias, onde nós publicamos todos os editais. Você vai abrir lá e vai digitar no buscador Edital Seleção Seletivo 2026.
e aí vai aparecer a seleção que nós fizemos em 2025 para ingresso em 2026, tá? Eu posso depois projetar aqui o edital para vocês e acredito que a gente pode enviar também por e-mail depois, o edital do ano passado, tá? Bom, então a dica é, acessem o edital. É claro que vocês não precisam ler todo ele, porque ele é extenso e ele é antigo, ele é o do ano passado. No entanto, algumas seções dele são muito importantes para vocês desde já. O que, principalmente? Os critérios de avaliação que nós usamos para os projetos de pesquisa. Então, lá nós damos um modelo de itens que o seu projeto de pesquisa deve ter e, ao mesmo tempo, nós temos uma ficha com os critérios de avaliação do projeto. Então, se você escreve um bom projeto, seguindo os itens que nós damos, e depois você ainda confere se o seu projeto de pesquisa atende aos critérios que estão também no finalzinho do edital, seu edital está muito bem encaminhado já, né? Então, é um movimento importante de vocês fazerem. E o que também já dá para observar, como eu comentei também no início da minha fala, os prazos. Porque, embora o edital ele só vai ser publicado no final desse semestre, começo do próximo semestre, quando o edital é publicado, você já tem acesso às leituras que você precisa fazer, ao modelo do projeto de pesquisa, ao período de inscrição, então é muita coisa que começa a acontecer. Por isso que o que vocês conseguirem já adiantar de escrita do projeto de pesquisa, melhor. Né? Por isso que a ideia do nosso curso é acontecer no primeiro semestre e não no segundo. Então essa é uma sugestão que fica. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre o edital, vocês podem, o edital que eu digo quando sair o oficial, né? Para o ingresso no ano que vem. Vocês podem mandar e-mail para o programa, mandar mensagem pelo Instagram do programa. É melhor você sempre tirar suas dúvidas do que você fazer uma submissão errada e perder a sua candidatura. Né? Então, sempre confiram as informações, tá? Essa é uma outra dica que fica. Se não tiver dado certo o QR Code, depois eu posso colocar o link no chat para vocês também, tá? Bom, e agora eu chego na parte que eu entendo ser o coração dessa nossa aula 1, para mim, que são os componentes do projeto de pesquisa. Então, como eu disse há pouco, nós temos diferentes modelos de projetos de pesquisa. Alguns programas vão chamar de pré-projeto de pesquisa, outros chamam de projeto de pesquisa, proposta de pesquisa. No PG Letras, nós chamamos de projeto de pesquisa. O nosso projeto de pesquisa, ele é constituído por 8 itens, que são esses itens que vocês estão vendo. Então, obrigatoriamente, um projeto de pesquisa para o PG Letras precisa ter título, você precisa indicar a linha de pesquisa, você precisa ter uma justificativa, você precisa indicar os objetivos geral e específicos, precisa ter uma fundamentação teórica, metodologia, um cronograma e bibliografia. O modelo, depois vocês conseguem ver no edital, tá? Em termos de organização dessas informações. O que é muito importante dizer desde já, para além desses itens que devem constar no seu projeto de pesquisa, o seu nome não vai no seu projeto de pesquisa, tá? Porque quando nós, professores do PG Letras, recebemos seus projetos de pesquisa, a gente analisa o projeto de pesquisa pela qualidade dele. Porque imagina que eu conheço algum ex-aluno, ou um primo distante de um amigo meu está prestando para o PG Letras, a gente não sabe de quem é o projeto, porque eles vêm sem nomes. Então esse é um cuidado que vocês precisam ter. Aqui eu estou mostrando os 8 itens obrigatórios que devem constar, contudo eu estou fazendo uma ressalva de uma informação que não deve constar, que é o seu nome no projeto de pesquisa, tá? E aí, acho que isso também responde um pouquinho, né, o que a professora Nayara comentou também no início do nosso encontro de hoje, que tem aluno, às vezes, que acha que por não ser de São Luís, o programa tem cartas marcadas. Muito pelo contrário. Em momento nenhum, a gente fica sabendo do nome dos candidatos. Tanto que o projeto de pesquisa, quando nós avaliamos seu projeto de pesquisa, ele vem sem nome. Né? Então, é um cuidado que nós temos para ser um processo seletivo fidedigno e justo para todos. Bom,
Então, vou passar aqui porque eu vou caminhar por alguns desses itens com vocês, tá? Sobre o título, e aí essas informações vocês têm também no edital, tá? Essas orientações. Então, sobre o título, vocês precisam escolher um título que seja informativo e que, de fato, dê destaque ao tema, à questão do seu projeto de pesquisa. Então, pensa assim, o título, você não começa um projeto de pesquisa pelo título, né? Você tem que primeiro trabalhar no conteúdo do seu projeto de pesquisa, depois você lê o seu projeto de pesquisa e você elabora um título para ele. Às vezes, quando a pessoa começa inverso, ela primeiro cria um título lindo, maravilhoso. Aí só depois ela vai escrever o projeto. Aí ela vai escrever o projeto no decorrer de 3, 4 semanas. E o projeto vira uma coisa completamente diferente do título. E você nunca volta e muda o título. Isso dá problema, né? Você já perde nota porque seu título não está coerente com o conteúdo do projeto de pesquisa. Por isso que minha orientação sempre é: trabalhe no conteúdo do seu projeto de pesquisa. Quando você tiver já muito claro para si, definido qual o seu tema, você volta e elabora o título. E o título, não, o ideal, eu acho, é não ter mais de 2 linhas. Porque senão fica um título muito longo, e aí o leitor ele tem muitas informações para gerenciar. Então ele tem que ser um título comunicativo já de início. O item 2, que é a linha de pesquisa, eu acho que esse item é muito tranquilo, né? Porque você vai ter que primeiro escolher qual das 3 linhas de pesquisa do PG Letras você gostaria de se candidatar. Então, no momento da sua inscrição, você vai se candidatar a uma das 3 linhas. Você não pode escrever um projeto bem amplo, querendo concorrer com todos os professores. Não, você escreve um projeto específico para uma das 3 linhas de pesquisa. Então, no item 2, você vai indicar qual é a linha. Sobre o item 3, dos componentes obrigatórios, aqui vem a justificativa que eu falei há pouco com vocês, tá? Então, apresentar o tema da pesquisa e a sua relevância, explicando as razões acadêmicas, científicas e sociais da escolha. Dentro da temática apresentada, você precisa delimitar a questão de pesquisa que se pretende abordar, relacionando trabalhos que já versaram sobre ela. Esse item da justificativa, ele é muito importante, porque é aqui também que você vai começar a levantar a problemática da sua pesquisa. Então, imagina que sua justificativa, ela é de ordem educacional. E aí você diz assim: olha, o governo do estado do Maranhão está exigindo que os alunos usem uma plataforma para as aulas de língua portuguesa, mas não tem conexão, os professores não têm formação, eu quero investigar isso. Então, beleza, você vai investigar a tecnologia nas aulas de língua portuguesa na educação básica pública maranhense. Isso é a sua justificativa e a sua problemática. Aí, quando chega nas perguntas de pesquisa, você está perguntando sobre ensino crítico e não tem nada de tecnologia. Então, veja que tudo tem que estar muito bem amarrado. O que você está me justificando para trazer o seu objeto de estudo precisa estar amarrado com suas perguntas de pesquisa, com o contexto que você quer investigar. Então, são informações que vocês precisam revisar, tá? Depois do processo de escrita. Outro item que vocês precisam incluir no projeto de pesquisa são os objetivos. Os objetivos, vocês precisam ter um, que é geral, e os objetivos que são específicos. Eu posso depois compartilhar com vocês aqui também pelo chat um link de um documento que ele tem vários objetivos de pesquisa para você escolher dentre eles. Tá? Isso é um cuidado que a gente faz. Por exemplo, eu não gosto muito do primeiro objetivo, do objetivo geral, ser analisar. Porque eu entendo que analisar é o meio do caminho para você chegar no seu objetivo. Então, sempre que eu faço uma pesquisa, eu analiso para compreender, eu analiso para descobrir, eu analiso para propor uma solução. Então, eu, professor Alex, entendo que analisar não é um objetivo geral muito legal, tá? Porque ele é meio de caminho. Já em objetivo específico, ele funciona. Porque às vezes você identifica um problema, analisa o problema, propõe uma solução, digamos assim. Aí, como objetivo específico, ele daria certo. Assim como
o título da pesquisa, eu entendo que os objetivos eles precisam ser breves, diretos e alcançáveis dentro do tempo do mestrado. Por que isso é importante? Às vezes, alguém diz assim no objetivo da pesquisa, eu vou solucionar o problema do semi-analfabetismo na minha cidade. Olha, eu não sei se dá para solucionar o semi-analfabetismo na sua cidade em 24 meses de mestrado, né? Então, os objetivos, eles não precisam ser ousados, eles têm que ser factíveis, eles precisam ser alcançáveis dentro do seu tempo do mestrado, tá? Isso é uma característica que nós, professores, avaliamos quando a gente vai dar nota no projeto de pesquisa. A gente pensa assim, será que esse candidato, ele está prevendo um projeto de pesquisa com os pés no chão? Será que ele tem noção que dá para fazer isso em 24 meses, que não dá para fazer em 24 meses? Por que é muito importante pensar nesses objetivos de forma alcançável? Porque o processo do mestrado de 24 meses não é só para fazer a pesquisa. Esse só entre várias aspas, tá? Vocês têm que cursar disciplinas, vocês têm que publicar, participar de eventos. Então, 24 meses é a experiência do mestrado. Não é só para a pesquisa da dissertação de mestrado. Por isso que seus objetivos, eles precisam ser alcançáveis dentro desse período de tempo, de 24 meses, mas conscientes de que vocês farão outras atividades para além da pesquisa do mestrado, tá? Sobre a fundamentação teórica, vocês precisam apresentar de forma sucinta os principais pressupostos teóricos que embasarão a pesquisa. Vocês precisam identificar os autores e as teorias que sustentarão suas análises. A minha sugestão aqui é a seguinte. Imagina que você quer pesquisar sobre produção de material de Libras, para um contexto específico. Aí eu estou dando esse exemplo porque eu lembro de um egresso da professora Georgiana, que foi aluno dela, que produziu um material nesse sentido. Você quer pesquisar nessa temática, mas você não sabe quais referenciais você tem que ler, quais autores ler, para escrever a sua fundamentação teórica. Bom, se a professora Georgiana é uma pesquisadora que se dedica a esse tema, você vai entrar no currículo dela, você pode ver as publicações dela, você pode ver os títulos das pesquisas que ela orientou, buscar na internet esses artigos, essas publicações, essas dissertações já defendidas e orientadas por ela, e a partir daí você vê os autores que a professora Georgiana trabalha para falar de produção de material didático de Libras, e aí você busca esses autores. Então veja que você vai de um autor buscando outro autor. Mas é muito importante que essa fundamentação teórica do projeto de pesquisa, vocês consigam mostrar que ela está em sintonia com o que os professores já publicam, tá? Por exemplo, eu trabalho com a perspectiva crítica. Digamos que você queira fazer um projeto de pesquisa sobre letramento crítico. Só que aí você traz autores de letramento crítico que são autores indianos sobre letramento crítico. Eu não uso autores indianos para falar de letramento crítico. E aí um outro candidato para a vaga de mestrado, ele traz um projeto em que ele também fala de letramento crítico, mas citando autores com os quais eu já trabalho, autores que eu já conheço, que estão mais em sintonia com o meu projeto de pesquisa. Esse aluno, esse candidato, ele tem mais chance de ter um projeto bem avaliado, porque ele está lidando com autores que já fazem parte do nosso escopo de pesquisa. Então, a fundamentação teórica, vocês não podem escrever com quaisquer autores, digamos assim. Vocês precisam buscar quais os autores que já circulam nas produções do PG Letras, tá? Essa é uma outra recomendação. Sobre a metodologia, e aqui eu vou me estender um pouquinho mais, vocês precisam descrever os procedimentos para a construção da pesquisa, ou seja, como você fará para responder seus objetivos e suas perguntas de pesquisa. Aqui eu vou passar por alguns componentes. Então, veja, aqui a gente entra no coração da metodologia, tá?
Eu entendo que algumas perguntas que vocês precisam se fazer enquanto vocês escolhem o que pesquisar. Digamos que você vai fazer uma pesquisa para linha 2, né? Você vai trabalhar com publicações do Instagram para fazer uma análise discursiva Foucaultiana. Você vai trabalhar com a professora Ilza, por exemplo. Você precisa pensar se a sua pesquisa vai ser de natureza qualitativa, quantitativa, mista. Sobre o tipo de pesquisa, ela vai ser uma pesquisa narrativa, documental, vai ser uma pesquisa na literatura, teórica, uma pesquisa de campo, estudo de caso. Quais são os dados? Qual é o seu corpus de análise? O que você vai analisar? Vão ser obras literárias, entrevistas, documentos, atividades produzidas por alunos? Você vai ter participantes na sua pesquisa? Se sim, quem serão esses participantes? De qual contexto? Como que você selecionou eles? Quais foram os seus critérios para selecionar esses participantes e não outros? O método de análise. Qual é o método que você pretende adotar? Você vai usar análise de conteúdo, análise do discurso, você vai fazer uma análise literária, uma análise estatística? Você precisa justificar o seu método considerando seus objetivos de pesquisa e o seu material de análise, o seu corpus. Voltando, por exemplo, se você for trabalhar, por exemplo, com a professora Ilza, né, analisando posts do Instagram, por meio da análise discursiva Foucaultiana, você poderia dizer que sua pesquisa é qualitativa, o item 1. Você pode dizer que o tipo de pesquisa é uma pesquisa, por exemplo, documental, porque você pode, sim, tratar posts de Instagram enquanto documentos, e aí você tem que citar, né, algum autor que fala sobre esse tipo de documento. O material que você vai analisar, o item 3, seriam, então, posts de Instagram. Aí você pode dizer assim para mim, professor, mas nesse caso eu não vou ter participantes, né? Eu não vou interagir com pessoas. Nesse caso, não. Só que ao invés de responder esse item 4 de participantes, você precisaria dizer no seu projeto de pesquisa quais posts você vai selecionar, como que você vai chegar nesses posts, quantos você vai selecionar, quais são os critérios. Então, por exemplo, digamos que você diga assim, eu vou trabalhar com posts do Instagram, vai ser com o método da análise do discurso Foucaultiana, que você já pesquisou, que é o método que a professora Ilza trabalha, e eu vou trabalhar com posts do tema eleições 2026, eleições federais 2026. Ok, mas aí no seu projeto, quando a professora Ilza for ler, ela vai tentar buscar respostas do tipo, quais posts sobre a eleição de 2026? Publicados por quem? Em que momento? Como que você vai chegar nesses posts? Você vai lá no Instagram, no item da busca, vai digitar 3 palavras-chave para ver os primeiros 10 posts? Ou você vai pegar de perfis que tem mais de 10 milhões de seguidores? Como que você vai chegar nesses perfis? São perguntas que o seu avaliador do projeto de pesquisa terá muito interesse em encontrar as respostas no seu projeto, tá? Professor, eu vou trabalhar com literatura, né? Eu vou analisar os contos que meu avô escreve. Tudo bem? Então, ao invés de falar dos seus participantes de pesquisa ou dos posts do Instagram, você vai descrever nesse item 4 quantos contos seu avô já escreveu, desde quando ele escreve esses contos, se esses contos estão publicados ou não, se eles estão publicados, onde que estão publicados, se eles são de livre acesso, ou se seu avô já fez um livro e ele vende esse livro com os contos. No item 3, quantos contos você vai analisar? Eu vou analisar 5 de 100. Tá bom, mas como que você chegou nesses 5 contos? Quais são os seus critérios de inclusão e exclusão? Então, estou dando aqui alguns exemplos, tá? De como vocês poderiam responder essas perguntas de metodologia de pesquisa no item metodologia dos seus projetos. E aí você pode dizer assim, professor, mas são muitas perguntas específicas sobre metodologia para um projeto de pesquisa que eu ainda não me decidi. Não tem problema, essa aula fica gravada. Quando você escolher seu tema de pesquisa, você volta nessa aula, nesse slide aqui de metodologia, perguntas essenciais, para tentar responder elas
para o seu projeto, tá? Então, de novo, quando vocês olharem no edital do ano passado do PG Letras, vocês vão ver que o item 6 é metodologia. Mas essas perguntas que eu estou trazendo como essenciais são perguntas minhas, que eu, quando avalio o projeto, eu sempre espero encontrar as respostas para elas, tá bom? Então, aqui são algumas sugestões. Bom, o item 7 do projeto de pesquisa que vocês precisam ter é um quadro em que vocês vão indicar meses, bimestres, trimestres ou semestres e quais atividades, quais ações vocês pretendem fazer em cada mês ou em cada bimestre, enfim. E aí você tem que considerar que você vai ter 24 meses do mestrado, caso você seja aprovado, e você vai precisar ter algumas ações previstas nesse cronograma, ações relacionadas à pesquisa. Por exemplo, revisão da literatura, coleta de dados, análise de dados e redação da dissertação. Mas é claro que você também precisa considerar no cronograma que você tem disciplinas para fazer, eventos para participar, publicações para escrever, além da qualificação e da defesa. Então, esse cronograma, se vocês buscarem até no próprio Google, exemplo de cronograma de projeto de pesquisa pós-graduação, vocês encontram vários modelos, tá? No nosso edital, se não me falha a memória, não tem um modelo, mas aí vocês podem criar um e disponibilizar ele no projeto. Então, ele é bem sucinto, esse item 7, isso que eu queria dizer. O item 8, bibliografia, vocês vão citar todas as publicações que vocês explicitamente mencionaram nos seus projetos de pesquisa. Então, vamos pensar assim, você leu 20 artigos para escrever o seu projeto de pesquisa. No entanto, você só cita 10 artigos no seu projeto. Os outros 10 que você só leu, mas não citou nada, você não precisa incluir. Você só inclui na sua bibliografia, ao final, as publicações que você efetivamente cita na escrita do seu projeto, tá? E aqui algumas dicas, né, que eu dou. Então, o seu cronograma, ele precisa ser realista, a bibliografia, ela tem que ser relevante, então, é interessante também que você busque por bibliografia que já são trabalhadas no PG Letras, especialmente na linha que você pretende se candidatar a uma vaga. E na parte esquerda inferior da nossa tela, eu trouxe algumas informações obrigatórias de formatação do projeto de pesquisa para o PG Letras, tá? Então, aqui sobre limite de laudas, espaçamento, a fonte, capas e referências. Então, como eu disse, 2 movimentos, eles são essenciais para a gente começar a pensar no projeto de pesquisa. Primeiro movimento, quem são os professores desse programa de pós-graduação, quais são os interesses deles de pesquisa e como o meu interesse de pesquisa conversa com o interesse de pesquisa de algum dos professores. Segundo movimento importante, eu preciso escrever um projeto de pesquisa, mas o modelo não pode sair da minha cabeça. O modelo está disponível no edital do programa, no processo de seleção, e eu preciso seguir esse passo a passo dos itens obrigatórios no projeto de pesquisa de seleção. Tá? Então, esses são os 2 movimentos mais importantes. Antes de eu encerrar minha fala, eu vou deixar como sugestão de leitura esse livro, que está disponível em e-book, A a Z de Metodologia de Pesquisa, vocês conseguem escanear ele aqui pelo QR Code. É um livro de minha autoria, que eu publiquei pela editora da UFMA em 2024. Eu acho que ele é muito acessível para quem está começando a pesquisar, começando a pensar em metodologia de pesquisa, tá? Digamos que você queira saber mais do que é pesquisa qualitativa. Você vai lá no P de pesquisa qualitativa, são 4 ou 5 páginas para cada conceito, e aí você tem acesso ao conceito, características, pontos fortes e fracos de vários termos de metodologia de pesquisa. Então, para quem for começar desde já a ler mais sobre metodologia de pesquisa e investigar sobre os componentes metodológicos, essa é uma dica de leitura. Naquele primeiro QR Code que eu trouxe, à esquerda, ele leva vocês para o site do PG Letras, na aba Notícias. Se vocês forem na aba
biblioteca digital, publicações, vocês também têm acesso a um repositório digital do PG Letras, com várias publicações de livros, artigos de professores, que lá também vocês podem usar como base de dados para ler para o referencial teórico dos seus projetos de pesquisa. E aí eu acho que é muito rico esse acervo do PG Letras, que está lá disponível no site, porque são publicações ou de atuais mestrandos, egressos do PG Letras, e dos professores do PG Letras. Então, você já lê exatamente do que está sendo pesquisado hoje no PG Letras, tá? Pessoal, eu espero ter contribuído. Eu vou encerrar aqui essa parte expositiva da minha fala, para a gente poder conversar um pouquinho. Eu sei que vocês vão ter algumas dúvidas, enfim, então eu quero dedicar esses 12 minutinhos que nos restam para conversar com vocês, tá bom? Então, como eu disse, esses slides eu vou mandar para o professor Dino e depois a equipe do curso pode disponibilizar para vocês, principalmente pelos 2 QR Codes que eu mostrei, tá? Muito obrigado. Muito bem, minha gente. Agora, então, vocês podem fazer perguntas no chat, levantar a mão e fazer perguntas, tá? Boa noite. Professor, eu posso fazer a leitura das perguntas que estão no chat para poder auxiliar o senhor, ok? Pronto, por favor. Certo. A Elinete perguntou qual a sugestão de verbo para iniciar o objetivo geral. Elinete, eu acho que depende muito do que você quer pesquisar, tá? O verbo, ele pode ser ajustado depois, com toda certeza. Eu vou já disponibilizar aqui a lista para vocês de sugestões de verbos. Se a sua pesquisa ela tem um caráter mais prático, você precisa pensar em verbos mais do mundo material, né? Por exemplo, o último verbo de pesquisa de objetivo de pesquisa específico, poderia ser propor um material didático, instrucional, algo nesse sentido. Agora, um objetivo geral depende muito do que você vai analisar, tá? Mas eu vou disponibilizar aqui, antes da gente terminar essa lista de verbos que eu comentei há pouco. Certo. A próxima pergunta, da Rose Caldas. Ela questiona, até quantos teóricos para a fundamentação? Olha, eu acho que não tem uma questão de número máximo, tá? O que é importante pensar não pode ser só 1, 2, porque aí você teria que trazer muita profundidade desses autores, você teria que mostrar muitos meandros de como conectá-los quando são poucos. Só que você também não pode citar 30 autores, 30 publicações e não comentar sobre elas, lembrando que vocês têm limite de páginas. Eu acho que é uma questão de equilíbrio, tá? Não podem ser 1, 2, 3 autores, porque isso mostra que você tem pouca leitura sobre o campo, mas também não podem ser autores que você só joga no referencial teórico, sem conseguir articular eles de modo consistente. Nayara, fica à vontade. Oi, gente. Eu não vou ligar minha câmera porque agora não posso. Mas essa pergunta é bem interessante. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês tomarem muito cuidado com esse tipo de uso de, por exemplo, o aluno vem e o único referencial teórico dele é Antônio Cândido, né, o pessoal da literatura. Se você chega aqui com Antônio Cândido, de cara a gente vai pensar, esse só não saiu da graduação, ficou no Antônio Cândido, não leu nada a mais. Então, é muito importante que, além de teóricos renomados dentro daquela área, mas também você traga pesquisas recentes, entendeu? Citações de teóricos recentes. Isso é muito importante você trazer no seu projeto. A outra coisa que vocês precisam ter muito cuidado, infelizmente, isso foi razão de algumas reprovações no semestre passado, né, no edital passado, é o uso da IA para colocar referências assim, jogadas, pessoas que o ChatGPT cita, sem você ter nem um pingo de propriedade sobre isso, nem um pingo de conhecimento sobre isso. Então, na hora que a gente põe o olho no texto, a gente sabe, isso aqui é do ChatGPT, sabe? Então,
você precisa colocar teóricos que você consiga dialogar com esses teóricos. E é muito importante que não seja só aquele teórico que todo mundo já conhece, né? Alfredo Bose, estou citando de português, de literatura, mas das outras áreas também deve ter aqueles bem que se fala muito na época da graduação. Então, é isso. Muito cuidado. Eu acredito que, embora a Alex não tenha dito um número, realmente não tem um número, mas um só é pouco, 2 também é pouco, né? Então, assim, é importante você trazer aí 1 em 5 bem articulados, com suas ideias, onde você consiga transitar na ideia com esses teóricos, e fazer um texto seu. Muito cuidado com as IAs, tá bom? Muito cuidado. Elas não são inteligentes como vocês. Elas são máquinas, e na hora que a gente coloca o olho num texto de máquina, a gente sabe que falta o humano, tá certo? Então, é isso. Obrigado, Nayara. Muito bem apontado sobre a IA, principalmente quando você tenta encontrar referencial teórico, tá? Eu fiz um exercício recente para ver se já tinha melhorado essas IAs aí sobre isso. E aí eu testei a IA e deu muito errado. Ela criou referência, ela criou link de publicação que não existe. Então, tomem muito cuidado. Esse aspecto do referencial teórico é um dos elementos do projeto de pesquisa que a gente identifica quando o texto é do candidato ou não. Vamos lá, próxima pergunta, por favor. Seguindo, a Elinete perguntou: qual a quantidade de objetivos específicos ideal para o projeto? E, em seguida, perguntou se o programa não poderia disponibilizar um modelo de cronograma. Pronto. Sobre os objetivos de pesquisa, eu entendo que nessa versão do projeto de pesquisa, para a seleção, um objetivo de pesquisa geral seria ok, e você pode ter de 2 a 4 objetivos específicos, tá? Eu sempre vejo com muito receio quando vem 6, 7, 10 objetivos específicos. Eu penso assim, quando você elabora muitos objetivos específicos, você tem que entregar tudo aquilo. Você está se comprometendo a fazer tudo aquilo. Quando você propõe 3, 4 objetivos específicos, você está se comprometendo a entregar aquilo ali. No final da sua pesquisa, é melhor que você faça muito mais e o avaliador te diga: nossa, você entregou os 4 objetivos específicos propostos e fez muito mais, o que é um elogio, do que você propor muitos objetivos específicos e não entregar nem a metade, porque aí você vai ser chamado a atenção. Né? Então, lembrando que o projeto de pesquisa ele também tem que ser factível, ele precisa ser realmente feito no período do mestrado. Então, tentem evitar um número muito expressivo de objetivos específicos, tá? Sobre o cronograma, eu não me recordo se tem no último edital, talvez Nayara, algum outro professor pode comentar, mas é um modelo que a gente tem vários exemplos na internet, e você não vai perder ponto por apresentar em um formato ou outro de quadro esse cronograma, tá? A próxima, por favor. Mas eu acho que Dino, eu acho que a gente pode até colocar, né, um modelo para eles, né? Só para, né? Não custa nada, só lembrem aí, Dino, e a gente coloca um para vocês, tá? Pronto. Próximo. É isso, Lara, a gente pode fazer isso sim. Ok. A Geisa perguntou: professor, no campo da literatura inglesa, especialmente em estudos que abordam gênero e crítica social, o que você sugere que o candidato delimite sua pesquisa para que ela se alinhe de forma consistente a uma linha específica do programa? Olha, essa pergunta, eu vou gentilmente passar ela para os meus colegas que são da linha 3, tá? Da linha da literatura. Então, Nayara, que trabalha com literatura em inglês, Dino. Repete, Isabel, a pergunta. Ela pergunta: no campo da literatura inglesa, especialmente em estudos que abordam gênero e crítica social, o que você sugere que o candidato delimite sua pesquisa para que ela se alinhe de forma consistente a uma linha específica do programa? É o seguinte, o nosso
programa, praticamente todos os professores da linha 1, a gente trabalha com literatura estrangeira também, tá? Com exceção do Dino é mais brasileira, né, Dino? Não lembro se o Dino já orientou alguém aí na literatura inglesa, mas, assim, a maioria dos professores trabalham com literatura, qualquer literatura estrangeira, tá? O que você precisa ter em mente é o seguinte: eu quero trabalhar com gênero, crítica social. Quem é o meu autor, qual é o meu foco, qual é o meu objeto? Porque gênero e crítica social é muito amplo. E aí, pelo amor de Deus, fujam daquilo que todo mundo já estudou. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais a identidade da mulher negra na obra X, a identidade da mulher não sei o quê, sabe? Assim, então, você precisa ter um objeto novo, sabe? Que encha os olhos da banca. Nossa, que coisa legal, tá? Então, isso independe da obra, da nacionalidade do autor, do escritor. O que você precisa ter em mente eu preciso fugir do que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais escrevivência, ninguém, sabe? Então, assim, é preciso você pode até tratar de escrevivência, mas sem colocar o nome escrevivência no seu título, pelo amor de Deus, porque ninguém aguenta mais, sabe? Então, assim, precisa fugir do que todo mundo já disse. Eu costumo dizer, quando alguém vem conversar comigo, pedindo ideias de projetos, quando ela diz, professora, eu gosto disso, eu pensei em trabalhar sobre isso. Então, joga no Google a tua ideia e veja quantas pesquisas vão aparecer com esse título, com essa temática, para você ver se não é uma coisa já batida demais. Por exemplo, eu estava conversando anteontem com uma aluna que eu nem conhecia, né? Mas ela veio falar comigo, perguntou se podia conversar comigo, eu falei que sim. E aí ela traz a ideia de cristianismo na literatura. Isso já é bastante debatido, né? Se você vai analisar, por exemplo, as obras de C.S. Lewis, do Tolkien, você vê muitas pesquisas que tratam de cristianismo nessas obras, mas nada impede você trabalhar com isso. O que você precisa saber? Fugir do que todo mundo já fez, tá? Então, essa é onde está o tchan da sua pesquisa. Eu quero fazer algo que ninguém fez ainda, sabe? Então, assim, um tema que, embora já seja bastante debatido, mas o meu recorte é diferente, o meu recorte é isso, sabe? Então, assim, essa talvez seja o grande dilema aí de quem está começando a pesquisa, é pensar, é conseguir um objeto novo, um objeto legal, mesmo dentro de uma temática bastante já debatida, tá? Mas foque nisso, o que nós queremos são pesquisas novas, que você possa dar uma contribuição, né, para a academia. Ok. Adiante, o Wilton perguntou: professor, eu fiquei pensativo quanto ao campo de concentração, pois o que pretendo pesquisar faz parte tanto da linha 1 quanto da linha 2. Posso me candidatar às duas linhas? Wilton, infelizmente não, né? No seu projeto, você precisa indicar uma das 3 linhas, então você indicaria ou a linha 1 ou a linha 2. Como você já eliminou a linha 3, que não é para a literatura que você quer ir, eu sugiro que você pesquise um pouco mais sobre as publicações dos professores, tanto da linha 1 quanto da linha 2, para você ver ali com qual linha você mais se identifica ainda, tá? Então, essa é uma recomendação, tendo em vista que você tem um tempo aí no decorrer do curso para a escrita do projeto, tá bom? E a Diana perguntou: professor, meu TCC, a temática é humor digital, uma análise pragmática do discurso implícito nos memes virais em 2025. De acordo com o tema, para qual linha eu deveria seguir? Diana, como na sua pergunta e no seu tema do TCC você traz o termo discurso e a questão de trabalho com memes, material das redes sociais, eu entendo que seria linha 2, tá? A linha dedicada à análise do discurso. A professora Mônica, que é da linha 2, está dando joinha, então minha resposta está certa, tá?
Então, sugiro que você pesquise agora os professores da linha 2, como o professor Marcelo já apresentou, e veja as publicações deles e ver qual professor da linha 2 trabalha com essa questão da análise pragmática, qual professor trabalha com humor digital, com a questão de memes. Então, é um caminho que você pode seguir, tá bom? Ok, não há mais perguntas no chat. Caso ninguém tenha mais nenhuma dúvida, nós passamos a palavra para o professor Dino e ele dará continuidade. Bom, muito bem, a gente agradece a presença de todos. Amanhã, né, Isabel? Só fala um pouco sobre amanhã, mesmo horário, tal. E a gente agradece a presença de todo mundo, de Alex, maravilhoso como sempre, nessas aulas. Já me mandou os slides, tá? E aí eu vou encaminhar para a organização, tal, para a Carol, para a Isabel, vai mandar para todos vocês, tá bom? A lista de presença já está aqui no nosso Meet, tá bom? De todo mundo. Então, obrigado pela presença de todos, de todas, e esperamos muito em breve esse projeto ganhar corpo, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite, boa noite. Certo. Pessoal, só reforçando a questão da aula de amanhã, aula número 2, será realizada pelo professor Marcelo Nicomedes, com o tema elementos do projeto de pesquisa. Então, às 19 horas, nós nos encontramos novamente aqui pelo mesmo link. Com relação à lista de presença, não se preocupem com isso, porque a gente tem acesso às pessoas que entram na reunião. Então, a própria transmissão faz uma lista e a gente consegue ver quem realmente esteve presente. No mais, é isso. Até amanhã às 19h.